página dessa semana vai mostrar que, mais que uma questão de consciência e de sobrevivência de todos nós, reciclar pode dar um troquinho no fim do mês. Acompanhe. O consumo gera lixo. Na última década, a população brasileira cresceu 10%, enquanto o volume de lixo aumentou mais que o dobro, 21%. A geração de lixo, infelizmente, não vem acompanhada de um descarte adequado. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, 1/3 das milhões de toneladas de resíduos produzidos pela população foi para lugares inadequados. Como sabemos, lixo fora do lixo é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. A empresa Polar Soluções Ambientais tem uma proposta no mínimo criativa para o problema. Convidamos André Almeida, diretor fundador, para falar de reciclagem e de uma tal moeda verde. Bem-vindo e obrigado pela presença, André. O que é o Recicoin, coin de moeda? Um programa de fidelização, o que é? Boa tarde, Luiz. Obrigado pela oportunidade de participar do programa. Recicoin é uma maneira lúdica, né, que nós criamos, uma moeda virtual, onde todas as pessoas podem conquistá-la através da reciclagem do seu resíduo. E ele reciclando, dando o fim correto para esse resíduo, ele ganha essa moeda, onde ele pode trocar em estabelecimentos parceiros, desde academias, centros de estética, restaurantes, bares, centros de cultura. Ele pode obter descontos através dessa moeda que nós estamos criando. Então vamos tentar entender. Vocês criaram essa moeda, ok, eu sou consumidor, eu vou reciclar. Para quem eu entrego essa reciclagem? Perfeito, seu Luiz. Hoje nossa empresa é uma empresa incubada, da incubadora do Mackenzie. Nós já temos o nosso primeiro ponto de coleta lá, tá? Então você, como consumidor final, recicla o seu resíduo, né, o seu papel de cidadão, leva até esse ponto de coleta que fica na Avenida Consolação, número 1000, e lá nós pesamos esse resíduo e convertemos ele em pontos que serão creditados na conta do seu aplicativo. Tá, e aí com esses pontos eu troco por alguma coisa em lojas conveniadas. Perfeitamente, você vai poder trocar por descontos, ou um produto, então você almoça naquele determinado restaurante, você pode trocar os pontos que você adquiriu por uma lata de refrigerante, né? Então a empresa acaba se envolvendo, adquirindo um novo cliente, e você, como consumidor, tem um benefício financeiro pelo seu papel. Tá, então o objetivo da tua empresa é agora credenciar o máximo possível de empresas para isso e ampliar esses pontos de coleta, provavelmente. Perfeitamente. Ou vai terceirizar esses pontos de coleta? Exatamente. Como é que você vai fazer? Nós estamos estruturando isso para atender o maior número de pessoas possível, né? Queremos atingir o Brasil, então nós estamos estruturando essa questão de pontos parceiros, quem sabe fazer parcerias com alguns pontos já existentes, né, e disponibilizar apenas a ferramenta, né, que nossa ferramenta vai ser uma ferramenta estratégica para melhorar a qualidade dos resíduos a serem coletados. Nós vamos dar informação, educação, ensinar o consumidor a separar o resíduo dele, a separar de maneira adequada aquele resíduo, e isso vai fazer com que ele consiga descartar de maneira mais eficiente. E aí nós, a Polar Soluções Ambientais, vai conseguir proporcionar uma melhor qualidade desse resíduo. Como é que é? Isso é um aplicativo, é um site? Como é que funciona? Explica bem direitinho. Legal. Ainda que esteja embrionário. É um aplicativo de celular, tá? Onde que o consumidor faz o login e senha dele. Ele pega o resíduo que ele juntou durante a semana, durante 15 dias, vidros, papel, tecnológicos também. A gente está iniciando o trabalho com resíduos tecnológicos e ele leva até esse ponto. A partir do momento que terá um colaborador lá que vai pesar esse resíduo, ele já vai creditar esses pontos no aplicativo e vai estar disponível na sua conta. E dentro da conta do aplicativo você já vai conseguir ver os estabelecimentos parceiros. E aí eu já vou conseguir saber o que eu posso trocar, por que trocar. O que compensa reciclar? Eu sei que tudo, nós estamos falando de meio ambiente, mas
o que compensa em termos de peso que eu vou trocar por Reciccoin? Como assim? Por exemplo, para eu levar, para ser significativo, eu vou me deslocar até esse ponto levando um saquinho de papel. Isso é uma bobagem, eu tenho que ter algum volume, exatamente, né? O peso. Exatamente. Uma pessoa produz em média 1 kg de resíduo por dia. 50% disso é orgânico. Casca de frutas, casca de legumes, restos de comida, enfim. E isso tem um processo, né, de reciclagem que é chamado de compostagem. Através de um sistema com minhocas, esse resíduo orgânico ele vira adubo, né, é produzido chorume, que é completamente benéfico para as plantas, né, é completamente nutritivo para o desenvolvimento orgânico. Né? Então, esse 50% do resíduo é orgânico. Essa não é a tua parte? Ainda não. A tua parte é dos reciclados. Os outros 50% é reciclado. Então, em média, cada ser humano produz meio brasileiro meio quilo de resíduo reciclado. Por dia. Por dia. Exatamente. Numa família aí de 5 pessoas, né, 4 pessoas que é o tamanho da família brasileira, produz aí 2 kg de resíduo reciclado por dia. Você separa... 60 quilos mês. Exatamente. Você separa, então 60 quilos, você faz 2 levas de 30. Então a cada 15 dias você desprende de 30 minutos para fazer o bem para o planeta, levando até o nosso ponto de coleta. Você tem ideia de quanto se desperdiça? Você falou em meio quilo por cabeça, né? Quanto se desperdiça não reciclando, né? Legal. No país? Só para trazer alguns dados, tá, senhor Luiz? Não esquecer o senhor, pelo amor de Deus, vamos lá. Hoje em São Paulo são gerados 12 mil toneladas de resíduos, né? Tudo. Orgânico, não orgânico. Menos de 3% disso é reciclado. Tá? Então, nossa ferramenta, nosso aplicativo visa atender esse mercado de 97%. Né? O que é a economia circular que você coloca lá no teu site? Economia circular é uma economia que você gera o bem para a sociedade e todo mundo acaba ganhando. Tá? Retorna para você. Exatamente. Seria o reciclar e ao mesmo tempo com a moeda eu ganho alguma coisa em troca por fazer isso. Exatamente. Nosso projeto ele tem noção total, tem um foco principal, o meio ambiente. Né? Infelizmente, o brasileiro não tem a cultura, o hábito de reciclar. E nós encontramos através do incentivo da moeda uma maneira de incentivar aquele cliente a reciclar. Aquele que já recicla pode entrar no programa, ele vai obter uns descontos. Aquele que não recicla e já tem noção dessa questão ambiental, a gente espera que ele se engaje mais nessa questão, que torne isso um hábito na família dele, na residência dele. Fica difícil a gente imaginar a reciclagem quando a prefeitura obriga o cidadão a comprar 2 sacolinhas, uma cinza, uma verde, separar o que é descartável e reciclável e o que é orgânico, e, no entanto, na hora da coleta, a prefeitura passa e joga esses mesmos saquinhos separados numa vala comum que vai acabar num lixão. Como é que a reciclagem pode ser uma forma de desenvolvimento econômico sustentável com esse tipo de situação que deve primar nas principais cidades brasileiras? Se São Paulo é assim, né? Só tem poucas regiões que reciclam, né? Isso. Curitiba é a cidade brasileira que mais recicla. Eles reciclam mais do que 90% ou quase 90% dos seus resíduos. Então é uma quantidade satisfatória. A prefeitura ela tem tantos problemas para resolver e por falta de instrução e de estratégia das empresas recicladoras, acaba faltando uma inteligência na reciclagem desses resíduos ou da prefeitura mesmo uma falta de preparo, de conhecimento e de engajar o consumidor, de engajar as pessoas. Aí, através do trabalho social com os resíduos, nós conseguimos trabalhar de diversas maneiras. Hoje a gente, por exemplo, tem os catadores de lixo, de carroças, né? Então eles trabalham debaixo de chuva, de sol,
do frio, carregando aquela carroça para reciclar principalmente papelão e latas, né, onde que eles veem o maior valor. E através do nosso projeto, nós queremos disseminar o assunto da sustentabilidade e dar novas oportunidades, né? Hoje o Brasil produz, por ano, são jogados fora, literalmente em aterros sanitários de maneira incorreta, 8 bilhões de reais. Então, 8 bilhões de reais são jogados fora. Por quê? Ou seja, isso aí, se adequadamente reciclável, retornaria como 8 milhões de reais para a sociedade de alguma forma. Isso. Falta um pouco de inteligência, né, na questão de gestão de materiais. Por exemplo, garrafa PET. Garrafa PET é um problema para a Sabesp, é um problema para a S Eletropaulo. Por quê? Quando tem as turbinas da Sabesp, por exemplo, e entra uma garrafa PET naquela turbina, acarreta uma série de danos materiais e produtivos energéticos. Uma garrafa PET, se você separa ela, destina ela de uma maneira adequada para reciclagem, essa garrafa, por exemplo, pode voltar para o mercado como uma vassoura, como uma camiseta. Esse material, o lixo, ele não é lixo. Quase como uma telha translúcida, já vi isso para o Nordeste, né? Exatamente. O lixo, ele não é lixo, ele é uma matéria-prima, né? De latinhas a gente consegue desenvolver M tipo de materiais, de Tetra Pak a gente consegue desenvolver M tipo de materiais, vidro você consegue reciclar de uma maneira infinita, né? E isso volta para então 8 bilhões de reais, né, que o Brasil desperdiça, são desses materiais que poderiam ser reciclados, poderiam voltar para a cadeia produtiva, produzindo e atendendo às demandas da sociedade. Então, e isso é desperdiçado porque não tem inteligência, não tem estratégia e vai de uma maneira errônea, né, para o meio ambiente. André, eu sou de um tempo que não existia garrafa PET. O litro de leite era de vidro, você ia ao supermercado e fazia o retorno de cerveja, guaraná, ou o que fosse, e depois surgiu a garrafa PET. De alguma forma, a indústria que produz, não só refrigerante, ela não é obrigada a cuidar que esses materiais retornem e não vão para o meio ambiente enquanto lixo? Existe uma norma, uma lei? Sim. Primeiramente, né, nós temos que pensar que na questão sustentável ambiental, a primeira coisa é reduzir. Então, nós temos que reduzir a quantidade de material que a gente consome. O máximo possível. É claro que para a subsistência humana é necessário ter consumismo. A gente precisa reaproveitar esses materiais, fazer com que ele volte para o círculo produtivo. As empresas não deveriam ter criado garrafas PET, deveriam ter continuado com aquelas velhas e boas garrafas KS, né? E foi introduzida, aprovada em 2010, a PNRS, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E entrou em vigor em 2014. É isso que eu ia falar, quer dizer, virou lei em 2010 e levou 4 anos para entrar em vigor. E aí, sobre isso, eu vou ter perguntas para você, porque era em agosto de 2014 que tinha que acabar com os lixões, por exemplo. Exatamente. Não é isso? Tá, vamos deixar isso, vamos reservar, continua o teu raciocínio. E aí, em 2014, entrou em vigor essa lei, onde que todos os lixões devem ser extintos. Porque o lixão é a maneira ineficiente de se colocar um material, além de causar diversos danos, né? O material fica lá por anos, infiltra no solo, produz o chorume que acaba infiltrando no solo. Dentro do solo, isso pode afetar os lençóis freáticos, onde que nós tomamos essa água, que aquela água vai ter fluidos e componentes químicos devido àquele aterro. Faz ratos, urubus e sub-humanos conviverem em cacata de restos, né? Exatamente. Então, afeta de uma maneira geral. Por exemplo, uma estação de coleta de resíduo, a primeira coisa que ela tem que ser é limpa, né? A gente tem que tirar do senso comum que lixo é aquela foto do lixão, né? Isso daí é passado.
Isso daí é quando as tecnologias não tinham noção que aquele material poderia voltar ao círculo produtivo. Tá? Então, é a maneira mais errada de se descartar um resíduo, e a política nacional institui isso, que esses aterros sanitários devem ser extintos e que todas as empresas, prefeituras, nós... Cidadãos, né? Exatamente, temos responsabilidades em relação a esse resíduo, né? E o que está se fazendo em relação a isso? Está se fazendo muito pouco, mas que já é um grande passo, né? O que está se fazendo, primeiramente, eu acredito que é um ponto muito positivo, as grandes indústrias, grandes marcas, tá? Na política nacional de resíduos sólidos, obriga essas indústrias a fazerem a logística reversa desses materiais para o círculo produtivo. Ou seja, capturar o que foi antes que vá para o meio ambiente e polua o meio ambiente. Exatamente. Voltar para reciclar, né? Isso. Quando o cidadão fez o uso, o consumo daquele produto, a embalagem ou o resto daquele produto, deverá voltar para a indústria, né, que fabricou aquele produto, e ela deverá dar o devido fim, o fim correto para aquele resíduo. Seja incinerar, seja fazer compostagem, seja ele colocar de volta esse produto no círculo produtivo como outro material. Tá? O que é mais reciclado hoje, já que a gente está adiantado, avançado em relação? PET. Lata? PET? Lata e PET já tem Porque a lata tem algum valor e por isso vão atrás. Isso, lata a gente chega a coletar aí quase 98% do que é produzido, né, devido ao valor que ela possui, o alumínio. PET, 53% é coletado. Então as indústrias e as empresas, elas estão sendo pressionadas, claro, pelo governo, e elas já têm noção que ações sustentáveis acabam fazendo com que o cliente fique mais sensível à marca. Além do cliente ficar mais sensível à marca, né, ela acaba se posicionando melhor no mercado. Ela não acaba entregando um produto. Causa admiração, né? Exatamente. Ela não entrega só um produto, ela entrega um valor para a sociedade. Então eu te entrego um produto... Isso é branding, né? Isso é a valoração da marca. Isso, ela te entrega um produto que você consome e, em contrapartida, ela acaba gerando um valor para a sociedade. Seja ele social, gerando oportunidades de emprego para fazer a destinação, a coleta daquele material, a transformação dele, né? Gerando valor para o meio ambiente. Tá? Então as empresas já, por isso que eu falei que na política nacional, na parte de grandes empresas, indústrias, elas já têm noção. Elas já têm noção que elas precisam fazer isso. Isso já é um grande passo, né? A preocupação, falar, opa, agora eu preciso dar um novo conceito, preciso rever a minha marca e preciso gerar valor. Isso foi bom para a PNRS, acho que foi o principal fator, né, positivo, e isso já está bem em andamento. Agora falta o quê? Falta o outro lado do outro lado da moeda, que é novos negócios, novos empreendedores, criando novos negócios para fazer com que essa logística reversa seja mais produtiva, mais eficiente, né? Então agora tá na parte de todos nós que vivemos aqui no Brasil, todos nós entrarmos de cabeça nesse processo, nessa nova lei, nessa nova oportunidade de fazer o Brasil um país em excelência em gestão de resíduos. Na sua opinião, você acha que a valorização dessas ações sustentáveis acelera o processo de conscientização do cidadão? Sem dúvida, sem dúvida. Porque uma coisa leva a outra, né? Então, por exemplo, eu faço compostagem doméstica, né? Eu pego meus resíduos orgânicos, tenho o meu minhocário lá em casa. Primeira coisa, né? A família falar que vai dar odor e barata. Isso acontece quando você não tem um cuidado com aquele material, né? E se você
coloca o seu resíduo orgânico, coloca a serragem, as folhas, elas acabam segurando os odores e controlando a umidade dentro da composteira, né? E isso, ao final do mês, você tem um produto bom. Automaticamente... Você vende minhoca, não? Ainda não. Aí primeiro passo, né? Eu faço a compostagem. Legal, já estou fazendo a compostagem. Aí você começa a ter uma criação de hábitos. Então você tem um pezinho de uma samambaia lá na sua casa, ou você tem um pé de uma rosa na sua casa. Você começa a pegar esse composto e já colocar no seu pé da sua rosa. Aí você começa a ver aquela rosa mais bonita, mais forte. Aí você fala, nossa, olha que maravilha que eu estou criando aqui a partir do resíduo, né, do lixo. E aí você cria outra pé de roseira. Aí você continua fazendo esse trabalho. Aí você começa a analisar que você pode fazer uma horta dentro da sua casa em garrafa PET, juntando garrafas PETs reutilizadas, né? E você pode colocar o seu resíduo orgânico que você mesmo produz e você produz uma horta orgânica dentro da sua própria residência. Então, uma atitude, que é fazer a gestão do resíduo orgânico, vai acarretando uma série de outras atitudes por trás. Sem contar que não está poluindo nada, né? Exatamente. Ao contrário do que não está poluindo, nos últimos 12 anos teve um acréscimo de 150% de agrotóxico na nossa alimentação. Como um morango para vocês experimentarem? Uma experiência aqui para todos fazerem em casa, pega um tomate, tá? Aquele tomate que você tem aí dentro da sua casa, da sua geladeira, acho que ele tá bonito. Pega uma faca com a ponta lisa, raspa ela no tomate, assim. Na casca? Na casca. Vê o que vem de cera. Vai vir uma cera. Aquela cera é formada pelo uso excessivo de agrotóxico. E lavando não sai? Com que água? Isso que você está contando aí já mata um pouco da pergunta que eu ia te fazer, já que o poder público não é competente. Uma boa ideia, dedicação e o engajamento de pessoas e empresas podem diminuir e muito a poluição, né? Você tem ideia de quanto a gente consegue diminuir com ações como essa e com ideias como o Recicoin, por exemplo? Então, através da nossa plataforma nós conseguimos mensurar o tipo e a quantidade de resíduos que são descartados de maneira correta, né? Mas mensurar de uma maneira abrangente as ações e tudo que isso envolve por trás é um pouco difícil, porque é o que a pessoa faz dentro da casa dela, né? Então, por exemplo, ela começou a fazer a compostagem de orgânico, começou a produzir sua horta, e como que eu vou mensurar isso? O que fazer com materiais descartáveis? Você já deu 2 exemplos aí. Mas, por exemplo, pilha, informática, o que informática gera, né? A TI, tecnologia da informação, gera de lixo, teclado, mouse, né? O que fazer com isso? Perfeito. Vamos lá, um caso bem interessante. Aquelas esponjas, né, amarelas e verdes que todo mundo tem em casa. Aquelas esponjas, existe um processo, claro, industrial, elas conseguem voltar ao círculo produtivo como bancos, cadeiras, até mesmo lixos, porque ela vira meio que um plástico, né? Outro exemplo, o resíduo tecnológico. O resíduo tecnológico, primeira coisa de tudo, tem uma série de substâncias químicas nocivas. Eu estava no ponto de coleta, né? Essa semana veio uma senhora. Ela veio, trouxe os resíduos reciclados secos, né? E não trouxe o eletrônico. Aí eu falei, se a senhora quiser trazer o eletrônico para a gente coletar, né? Ela falou, mas eu tenho um celular lá que eu dou pro meu netinho brincar. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu. O netinho coloca o celular na boca, abre a bateria. Come a bateria. Existe uma série de substâncias completamente nocivas ao organismo, cancerígenas. Tanto para nós, para qualquer criança, né, qualquer ser humano, quanto para o meio ambiente. Aquilo se acaba se propagando. Notebook, computador. O plástico, você consegue derreter e fazer outros materiais plásticos. É só fazer o desenho, né, e colocar aquele plástico derretido, o molde. Muito obrigado. E aí você consegue fazer um plástico reutilizado. Então você está reutilizando aquele material. Eu não preciso
Plástico vem do petróleo. Petróleo não é uma matéria renovável. Não. Eu não consigo é renovável se a gente esperar mais não sei quantos bilhões um dia de que anos. acabar, a árabe vai comprar água, né? Porque o que você faz sem o petróleo, né? Exatamente. Então aí começa o uso da tecnologia para reverter esses materiais e trazer eles sempre para a utilidade pública, né? Dentro dos aparelhos tecnológicos tem ouro, por exemplo, dentro do seu celular, dentro do seu tablet tem ouro. Aquele material é retirado e ele volta para o círculo produtivo novamente, produzindo uma nova peça. Ouro derreteu, eu faço ele infinitivamente, de uma maneira infinita. Vocês pegam todos esses materiais? Dá para descrever o que vocês colocam aí nessa área de tecnologia? Tudo? Isso, aparelhos tecnológicos, linha branca ainda não. Tá, mas por exemplo, de computação, o computador, o notebook, o teclado, o mouse, fio... USB, tudo. Hard disk, tudo? Tudo a gente pega, transforma em riscões para você ser beneficiado e nós damos o devido fim a ele, além de destruir todas as informações que traz naquele equipamento. E né? bateria, como é que faz com bateria? Bateria é completamente difícil, né? É um trabalho mais complicado também, mas dá para... Tanto de celular quanto a bateria comum, né? Para mover um monte de coisa. Isso, de notebook, de celular, é um pouco mais complicado o processo, mas também é possível reaproveitá-lo ele. Hoje a gente classifica os resíduos sólidos tem uma série de classificações, né? Então, existe o resíduo sólido domiciliar, o seco, que é vidro, papel, aquele que produz em casa naturalmente. O tecnológico, né? O resíduo eletrônico, o e-lixo, né? Que são tablets. E-lixo, legal. Hoje a gente troca de celular praticamente todo ano e o velho a gente deixa na gaveta, né? Então, ele consegue ser definitivamente reciclado. Existem os resíduos industriais, né? Mas existe apenas uma pequena... Hoje já está se falando do microlixo. Microlixo é quando você caminha na praia, que a maré trouxe, tampinhas de garrafa, um pedacinho de plástico, que ele acaba indo, através dos rios ele acaba parando nos mares, e eles acabam sendo partículas menores, né, de resíduo, né? E por fim a gente tem uma pequena parcela que é definitivamente o descarte, né? Que é aquele material que não existe a possibilidade de ser descartado, que esse sim precisa ir para aterro, né? Mas é uma pequena parcela do que precisa para aterro. Todo o restante a gente consegue dar uma destinação correta para ele. Você falou em linha branca, é por causa do volume ou por quê? Porque tem ferro ali, né? Ou tem plástico também, né? Hoje geladeira é quase 100% plástico, salvo o motor, a refrigeração ali. Isso. O gás que eles trazem, primeiro o transporte até um ponto de coleta é mais difícil, então existe empresas... Encarece. Exatamente. As empresas que fabricam esses tipos de materiais vão ter que contratar empresas para fazer essa coleta. E o gás que tem dentro, se você fizer um transporte de maneira inadequada, pode acarretar algum dano. Como é que as empresas podem sair ganhando com essa moeda verde, né? Você falou na questão de valoração da marca, né? Será que a gente atingirá o estágio de deixar de comprar deste ou daquela fábrica, daquela marca, por exatamente ser um mau exemplo para o meio ambiente? Legal, excelente pergunta. Hoje eu vou lá, separo o meu lixo domiciliar, né, meu resíduo, levo até o ponto de coleta da Recicoem. Esse lixo é pesado transformado em pontos. Esses pontos eu vou trocar em estabelecimentos comerciais locais. Tá? Qual que é o benefício? Eu tenho um restaurante, né, e ofereço esse desconto para o meu cliente. Primeiro, eu vou ter um novo cliente que talvez eu não teria por geolocalização. Então o cliente reciclou, ele viu que ele tem os pontos no celular, ele vê qual que é o estabelecimento mais próximo que ele pode trocar aquele resíduo.
Marketing verde, né? Marketing verde deve ser usado. As pessoas às vezes ficam um pouco com medo de utilizar o nome marketing verde, mas ele deve ser usado. Que ele envolve a questão, o tripé da sustentabilidade, que é, eu devo gerar um valor econômico, devo gerar um valor social. Nossa, eu não acredito que eu esqueci o tripé da sustentabilidade agora. Daqui a pouco volto. Nossa, eu esqueci mesmo agora. Não foi mal. Eu já lembro e vou trazer essas informações para você. É o básico, é o princípio, né, da sustentabilidade. E o estabelecimento, ele ganha... Está tentando recuperar o econômico, social e o sustentável, e o verde, né, a prática verde. Ele ganha novos clientes, que talvez ele não atingiria. A Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que todos têm participação, então pequenos e médios negócios também, que são 97% do mercado brasileiro, né, segundo o Sebrae, 98%, eles também têm essa participação. A gente vai conseguir mensurar quanto que esses estabelecimentos conseguiram dar de desconto através da nossa moeda, né, através dos nossos pontos. Ele consegue deixar o cliente mais fiel. Quando uma empresa pratica uma ação social ou sustentável, gerando valor, o cliente fica muito mais familiarizado com aquela marca, né? A gente vai conseguir proporcionar para os clientes uma venda adicional. Então, eu tenho lá 20 moedas, né, 20 Recicoin, eu quero trocar eles por um Guaraná, por exemplo. Mas eu vou lá, eu não vou tomar um Guaraná. Não vou tomar uma cerveja, eu vou tomar duas, eu vou pedir uma porção de batata. Então a gente vai proporcionar essa venda adicional para esse estabelecimento, né? Além dele, e também nossa ferramenta será um programa de fidelização, né? Então terá uma série de estratégia que aquele cliente vai, que o dono do estabelecimento, né, vai conseguir ver se aquele cliente é fiel, quando que ele volta, né? Existe uma série de benefícios para o estabelecimento proporcionar esse desconto. Existem dois tipos de programa de fidelidade, né? Um que funciona e você aumenta os seus negócios e outro que é um tiro no pé quando você, por exemplo, milhas, né? Às vezes você tenta viajar num período de férias ou de alta de feriado, tenta usar os seus créditos, sua milhagem lá. Isso eu acho que é um tiro no pé. Na sua opinião, a política de resíduos sólidos está funcionando? E se está funcionando em todo o país? Funcionando, não, né? Mas eu acredito que já foi o primeiro grande passo. O primeiro grande passo de consciência. E outro primeiro grande passo foi a crise hídrica que a gente sofreu em São Paulo. Então, as pessoas, acho que você deve poder dizer, você não achava que você iria sofrer problema com água. Né? Você achou que ia ser seus netos, tataranetos, e já é um problema que nós vivemos hoje. E reciclagem de resíduos está totalmente ligada à falta de água em São Paulo. É um dos fatores, não só, né? Então, a gente tem que dar o valor, né? Dar os créditos para a política nacional que já é um grande passo. Está longe de ser a excelência máxima na gestão de resíduos, mas já é um caminho, né, para um planeta mais sustentável, para uma qualidade de vida. O nosso programa também visa uma qualidade de vida, né? Então, trocar seus pontos por academias. Você é um ser social, você vive em coletividade. É transformar o coletivo. Todos vivemos em coletivo. Já existe, por exemplo, hortas comunitárias aqui em São Paulo. Hortas orgânicas comunitárias. Então, você pode ir lá cortar um pezinho de alface totalmente orgânico para sua alimentação. Então, todo cidadão gosta de participar de alguma ação. Todas as pessoas que vivem hoje em grandes cidades, em todas as cidades, na verdade, elas gostam de perceberem que o seu trabalho está dando resultado, que ela recicla e o material está sendo reciclado de maneira correta, que ele não está indo de maneira inadequada, que às vezes as pessoas ficam assim, eu reciclo o meu material, mas aí vem a empresa que coleta e junta tudo. Por causa dessa ineficiência, por causa dessa estratégia, as pessoas estão trabalhando errado.
O município não tem dinheiro para fazer aterro sanitário, que é o que substitui os lixões, não é isso? Os lixões, digamos, não podem funcionar. Mas aí a prefeitura diz, não tenho dinheiro para fazer um aterro sanitário. Bom, e aí o que faz? Fica o lixão funcionando, a arrepio da lei? Aí é uma questão um pouco mais delicada, né, que a gente poderia trazer aí alguém do poder público, né, para ajudar no nosso debate. Mas a prefeitura, ela não tem coparticipação. Por exemplo, vou trazer para uma maneira lúdica que está acontecendo na atualidade, sacolinhas plásticas. Proibido usar sacolinha plástica, né? Proibido não, né? O consumidor tem direito a 2 sacolinhas, a partir da segunda ele começa a pagar cada sacolinha que o estabelecimento estipula o seu valor, porém o PROCON já entrou com adendo que se eu sou consumidor, eu levo sacolinha minha, né? A cada R$30 ou 5 produtos, eu tenho 3 centavos de desconto. Então veio a prefeitura municipal e falou, sacolinhas plásticas estão proibidas. Bacana. Tirou dela da reta. Agora, quem vai arcar com o custo, se é o consumidor, se é o mercado, eles que se entendam. Então ele foi lá e colocou a lei, né? E aí que começa o debate, a ação conjunta, né? O Recicom é uma maneira de fazer ação conjunta. Para o projeto continuar dando certo e ter excelência, todos nós precisamos parar, refletir sobre os nossos atos e verificar que todos nós vivemos em uma sociedade e nós devemos fazer uma ação conjunta. Então, eu como consumidor compro, eu separo e levo até o ponto de coleta de uma maneira correta. A empresa produz produtos ecologicamente corretos, produtos que levam menos plástico na fabricação, por exemplo, de garrafinha. O mercado dá o desconto para quem já leva o saquinho, o plástico, né? Então todos nós temos que analisar que é uma ação conjunta e que isso sim vai dar resultado, né? Então a prefeitura deu o primeiro passo dela, né, estipulando a lei, e agora vem das partes das grandes organizações, grandes mercados, grandes fornecedores, de pensar e fazer com que esse material volte ao seu círculo produtivo. Bacana, a gente está falando em resíduos sólidos, aí sobrou o lixo. Eu não consigo fazer tudo uma compostagem, uma horta. Alguém tem que catar esse lixo e aí é o poder público. Isso, né? Sim. Aí o poder público tem que acabar com o lixão, mas não consegue pagar para que exista um aterro sanitário, né? Que, aliás, o aterro sanitário é rentável, não é? Ele produz gás, ele produz chorume, não é? Se a prefeitura não paga, que terceiriza, não sei nem como é que funciona isso. Mas como é que, por exemplo, você tem ideia na Europa como é que funciona? Não? Então, primeiramente que em alguns países da Europa é quantidade mínima de resíduo que vai para o lixo. É simplesmente aquele material que não existe a possibilidade, às vezes nem mesmo de ser incinerado, né? Tem alguns tipos de materiais que não podem nem ser incinerados e esse sim tem que ir para aterro. Mas para ir para aterro existem uma série de aspectos ambientais. Tem que fazer uma perfuração na terra, colocar uma série de mantas que não vão deixar... Permeabilizar o solo para não ter infiltração, né? Exatamente. Aí sim aquele material ao longo de alguns anos ou jogando outras substâncias químicas fazem com que ele produza gás, né? Mas se a gente conseguir fazer todo o resto, né, fazer tudo que deveria ser reciclado, o problema de um aterro sanitário com esses rejeitos, né, é mínimo. Se a preocupação da prefeitura fosse lidar só com rejeitos, eu acho que o Haddad conseguiria dormir mais tranquilo. A título de informação, só 27% dos municípios do país têm aterros sanitários. Então, essa questão dos lixões vai demorar um bom tempo até que a gente consiga fazer essa transição. E a tua moeda, quanto tempo você acha que ela vai estar circulando aí
maciçamente, inicialmente em São Paulo, e depois como é que você pretende estender isso para o país? Legal. Nós somos um marketplace, então nossa ferramenta, nós somos uma startup, nossa ferramenta será lançada dentro de 15, 20 dias, então se vocês estão aí já com vontade, né, ou já reciclam ou ainda não estão com vontade de fazer parte do projeto, entra no nosso site, né, recicoin.com.br, lá vocês vão conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, um pouquinho mais das moedas, e nosso objetivo é atingir o Brasil, como eu te disse, né. Às vezes eu acredito que falta algo para o povo brasileiro. Não deveria ser assim, deveria ser pelo simples fato de viver em um ambiente melhor, de fazer com que... Nós somos brasileiros, né? Agora, fugindo um pouco do tema, mas dentro dele, a gente não se valoriza. O brasileiro não valoriza o Brasil da selva amazônica. Quando... daqui 70, 200 anos, quando tiver um problema que nós não vamos ter nem água para tomar, aí vão dar valor para a selva amazônica. O brasileiro deve preservar essa cultura brasileira, dar o valor da essência, natureza brasileira. Quando se fala em Brasil, para mim, é o índio, é a natureza. Então, o Brasil, no meu ponto de vista, deveria ser referência mundial em recursos hídricos. O Brasil é referência, o Brasil já é o país com mais recursos hídricos, né? Se eu não me engano, de água natural doce. Então o Brasil deve trazer isso na sua essência, o povo brasileiro deve carregar isso. Da mesma maneira que o americano glorifica a guerra civil deles, ou a bandeira americana, o Brasil deve trazer a natureza, a sustentabilidade, a questão ambiental na sua essência, né? E nosso aplicativo tem por objetivo trabalhar em todo o Brasil, né, fazendo parcerias com estabelecimentos locais, de maneira organizada, onde que o estabelecimento consiga dar um desconto, que ele consiga trabalhar, né, os usuários com o maior número de pontos de coletas possível, porque hoje se eu quero levar nesse ponto, eu levo nesse ponto, hoje eu vou fazer uma atividade naquela outra localidade, eu já faço uma reciclagem naquele espaço. Já existem alguns programas similares ao Reciclic, né, ao Recicoin, como por exemplo da S Eletropaulo, né. Eu tive a ideia desse projeto em 2012, né, eu vim construindo essa ideia em 2012, até ele ser o que ele é hoje. A S Eletropaulo coloquei em execução esse projeto no final de 2013, que você recicla e troca em desconto de luz, né, na conta de luz, porque para eles é vantajoso, que eles diminuem os riscos ambientais deles, né, além de proporcionar um marketing sustentável, que é mérito deles, mas é muito ineficiente ainda esse projeto, né? O nosso projeto é muito mais, será muito mais estruturado, oferecendo dashboard, oferecendo informações estratégicas de cada tipo de material e de logística, né? A gente vai conseguir proporcionar para cada usuário o maior número de pontos de coleta, né? É fundamental para dar certo. Exatamente, exatamente. E por isso nós precisamos do engajamento de todos, né? E hoje, outro fator engraçado, né, importante, até 2050, 80% da população brasileira se concentrará em grandes capitais. Então isso já facilita a logística reversa. Eu com um caminhão, num perímetro menor, consigo coletar mais resíduos. E o Recicoin tem como foco principal promover a reciclagem de resíduos, né? Então esse é o nosso core business, é esse nosso coração. Nossos valores são esses: amenizar os impactos ambientais, engajar o público, passar educação ambiental para esse público, passar educação ambiental para as empresas, gerar resultado para as marcas, para as grandes indústrias, né? Então é esse o nosso mercado. Nós estamos entrando para isso. Até para acelerar esse processo, seria conveniente que vocês pensassem em parcerias com escolas, por exemplo, porque aí você começa a fomentar isso, né? Exatamente. Nós já estamos desenvolvendo parceria com a escola do Mackenzie, né? Com a Universidade do Mackenzie também, né? Onde que a gente está trazendo a informação que celular na boca de criança causa uma série de malefícios, né? E
Claro, colocar um ponto de coleta em cada escola seria maravilhoso, né? Eu vou lá, deixo meu filho, faço meu papel social de pai, levo meu filho estudar, estou dando conhecimento para ele, já faço meu papel social de pai, levo meu resíduo sólido para deixar um mundo melhor para o meu filho. E está ensinando a criança também, né? Exatamente. A coisa vem não só a conscientização através de ideias como o Recicói, mas também e principalmente pela educação, né? E nada mais é de uma questão de sobrevivência. A gente só percebe isso, como você disse, na falta de água, quando bate no nosso traseiro. André, agradeço a tua participação, desejo a todos uma boa semana e vamos reciclar. Um abraço.